todas as noites, eu descia ao almoxarifado do hospital, lá no subsolo, para buscar o que faltava de material. O subsolo, para que tenha uma ideia, é enorme e frio. Além do almoxarifado, existem várias outras salas de um lado e outro de um longo corredor. E para completar, lá nos fundos, existe a sala que ninguém gostava de visitar. O morgue, ou a geladeira como chamávamos, onde os falecidos do dia eram deixados até serem entregues às funerárias. Naquela noite, eu peguei a chave, um carrinho de mão e desci pelo elevador. Agarrei o que necessitava e, quando já preparava para sair, ouvi uma risadinha de criança. Pensando estar ouvindo coisas, não dei muita atenção. Fechei a porta do almoxarifado e, ao virar em direção do elevador, eu vi uma garotinha olhando e sorrindo. Perguntei o que fazia ali sozinha, mas ela não respondeu. Entrou no elevador, fechou a porta e subiu. Parado à frente do elevador, puxei o botão e fiquei esperando que voltasse. O elevador subiu até o andar número 5 e voltou. Ao chegar na sala das enfermeiras, comentei da garotinha com uma outra colega que, me olhando com uma cara espantada, disse que o horário de visita já havia encerrado e que, além dos pacientes, não havia mais ninguém. Eu disse que sim, e que a garotinha certamente havia ficado para trás. Você disse que ela desceu no 5º andar? Perguntou a colega já sentada à frente ao computador. Segundos depois, ela apontou para a tela e perguntou: essa é a garotinha? Essa mesmo, respondi. Ao ouvir a minha resposta, ela colocou as mãos na boca, arregalou os olhos e disse: menina, essa garotinha faleceu hoje às 3h15 da tarde. Ela ainda está na geladeira. Naquele instante, eu peguei a chave da geladeira e desci. E ao chegar à frente à porta, fiz o sinal da cruz e abri. Para meu espanto e tristeza, havia um pequeno corpo sobre uma mesa no centro da sala. Eu aproximei e, depois de abrir o plástico e ver que realmente era a mesma garotinha do elevador, toquei o seu rostinho e rezei. E enquanto rezava, ela apareceu no canto da sala e deu sua última e inesquecível risadinha. Eu trabalhava no último andar do hospital, no andar da morte, como era chamado. Naquele andar, a Dona Morte chegava todos os dias. Nunca faltava. O ambiente era sombrio. Até o ar parecia pesado. Com exceção de um ou outro, a maioria dos pacientes já não voltava às suas casas. A tristeza de cada despedida dos entes queridos e dos olhares daqueles coitados, alguns abandonados e esquecidos pelos familiares, era de cortar o coração. Depois do horário de visitas, o andar parecia ainda mais sinistro. Parecia abandonado. O silêncio era total e só quebrado quando algum dos pacientes que ainda era capaz de mover apertava o botão de pedido de auxílio. Eu e uma outra enfermeira passávamos a noite sozinhas, checando ou auxiliando a todos. Naquele mesmo andar, no quarto número 9, se encontrava também o vovô. Um velhinho simpático que, apesar da enfermidade que o debilitava dia após dia, sem nenhuma esperança de melhoras, não perdia o humor. E uma vez por outra, ele apertava o botão de auxílio só para dizer um oi, conversar ou contar uma de suas piadas. Como a maioria dos que ali chegavam, o vovô faleceu. Sua partida foi sentida por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e ouvir suas histórias e piadas. Mas naquele andar não tínhamos muito tempo para sentir.
Enquanto uns saíam caminhando ou levados, outros chegavam. A vida continuava. O nosso trabalho também. Poucos dias depois, eu e minha colega enfermeira fomos espantadas com o disparo dos alarmes de auxílio de todos os pacientes do andar. Nós não sabíamos nem por onde começar o socorro. E como loucas, saímos correndo, ela para um lado e eu para o outro. Depois de tudo checado e os alarmes desligados, voltamos à nossa sala preocupadas e sem ter a menor ideia do que havia ocorrido, pois nenhum paciente havia apertado o alarme. Todos dormiam. Poucos minutos depois, um outro alarme foi ligado. O alarme do quarto número 9. Esse é o quarto onde o vovô estava, disse minha colega espantada e assustada. Enquanto o alarme apitava, nós duas saímos em direção ao quarto, devagar e medrosas. E pouco a pouco nos fomos aproximando. O medo de abrir a porta era além de indescritível. Mas não existia outra alternativa. O único jeito era entrar e desligar o alarme. No momento que abrimos a porta, o alarme parou. O quarto estava vazio e o controle de pedido de auxílio estava desconectado e sobre a cama. Pensando ser um problema elétrico ou coisa parecida, fechamos o quarto e saímos. Porém, antes de chegar na nossa sala, ouvimos algo ainda mais assustador. E ao olharmos espantadas naquela direção, o vovô apareceu, sorriu e sumiu. Te cuida e muito obrigado.